Então galera, vídeo novo aqui no canal, né? E o título dele é cômico e trágico ao mesmo tempo. 45k em 3 meses. Já devo largar o meu emprego? E aí, o que vocês acham? Pode comentar aí, compartilhar e dar o like se achar que tá valendo. Vou falar um pouco sobre esse relatório de performance aqui. Isso aqui foi 3 meses, né? Julho, agosto e setembro. Então aí deu uma média de mais ou menos 15 mil por mês nesse intervalo. Taxa de acerto 87%. Já dá para ficar desconfiada, né? Com essa taxa de acerto que está muito alta. Uma taxa de operações aí de quase 700, né? 699. Se for dividir para 3 meses, mais ou menos 60 pregões aí. Daí uma média de 12 operações por mês, mais ou menos, ou por dia, né? E quais foram os erros que eu cometi nesse intervalo aí de operação? Eu fazia muito médio. Eu fazia um resultado legal. Acho que o mercado estava num momento favorável, né? E operando da forma errada, esse resultado poderia ter sido muito pior. Muito pior. Então, o que é o médio, né? Um dos erros mais comuns que eu cometi nesse intervalo aí. O médio é médio contra, né? Está indo ali uma direção, se posicionou, viu que ele vai contra, poderia aceitar o stop? Sim, é o correto. Mas não, você vai aumentando a mão ali na expectativa que o mercado volte, que o preço volte, cruze a sua linha e te dê a oportunidade de sair com algum lucro ou pelo menos salvar aquele trade, né? Beleza. Então, nesse intervalo aí, a minha média estava mais ou menos aí em R$1.500 por dia, operando ali até meio-dia, né? 11 horas, 11h40, nesse intervalo ali. E aí, fazendo dessa forma aí, sem ele filtrar bem as operações, tinha muita coisa que eu aprendi nesse intervalo de lá para cá, que mudaram completamente a minha forma de operar, mudaram a questão da minha seletividade com as operações, a questão da leitura, ainda não usava Elliott, né? Essa combinação Elliott, Price Action, Fibonacci eu já usava, mas não como eu uso hoje, né? Traçando ali a fibra dos movimentos de cada pernada, traçando uma fibra semanal, observando ali trocando mais de tempo gráfico, né? Porque às vezes a gente acompanha, vê um padrão no tempo gráfico e no outro não aparece aquele padrão. Então assim, melhoramos muito nossa forma de ver, de ler gráfico, de interpretar, de tomar decisão, de filtrar as nossas operações e naturalmente que isso afetou a lucratividade, né? Diminuiu um pouco, porque já não faço mais esses médios aí indiscriminadamente como eu fazia antes. Aprendi a usar parcial, fiz ali aquela configuração ali de médio da posição, para quem não sabe vou mostrar aqui, que é o médio da posição. Configurações, negociação, configurações. Isso aqui, ó, médio da posição, médio das operações. O que é o médio das operações? A gente faz uma entrada, pegou ali uma parcial, tipo, eu entrei com 2 contratos, pegou uma parcial, digamos de 100 pontos, 200 pontos mais ou menos. Entramos com 2 contratos, deu uma parcial de 200 pontos, então foi 200 pontos para cada um dos 2 contratos que a gente tinha, ou seja, no momento que eu despachar um contrato e ficar só com um nessa operação, aqui os 200 pontos lá vão ficar 400, né? Porque era 200 de cada. Então do meu ponto de entrada, 400 pontos para baixo. Mais ou menos aqui assim. Nosso preço desloca. Se eu fiz uma entrada aqui com 2 contratos
visão parcial com 200 pontos, despachei um, nosso preço médio desloca. A gente consegue arrastar o nosso stop mais ou menos aqui para mínimo, ou seja, operação protegida, não tem mais risco de perder dinheiro nessa operação. E aí tem a tranquilidade de carregar essa posição aí por um pouco mais de tempo, né? Deu uma olhada lá para trás, verificou o movimento que ele fez, traçou uma fibra, verificou que ele veio nos 50%, a gente tem uma média de 200 aqui nos 5 minutos, a gente tem aqui o fechamento da VWAP do dia anterior, a gente tem aqui um 38% de fibra, a gente tem o fechamento da VWAP do outro dia, que foi onde ele respeitou bonitinho aqui, ó, mais ou menos isso. Nível de preço na zona de bola, eu considero zona de bola 500, 1000, me dão base para tomada de decisão e eu consigo fazer boas operações aí, né? Observar que ele fez uma onda, corrigiu, fez duas ondas, corrigiu, fez a terceira, Elliott. Então daí ele tinha uma correção possível, mais ou menos em 61, 50%, talvez até 38%. Isso, então, esses fatores todos nos dão base para acertar mais, para enxergar melhor, para, enfim, conseguir ali ter melhores resultados, né? E nesse intervalo aqui, voltando lá para o nosso relatório, esse intervalo aqui foi um intervalo muito bonito, né? Você conseguiu fazer 45 mil, quase 46 em 3 meses, é uma coisa linda, fora de série. Mas eu vou largar meu emprego para fazer isso. Já pensou se eu tivesse largado meu emprego? Eu sou servidor público, né? Se eu tivesse largado meu emprego nesse intervalo aí, estava de férias em setembro. Só em setembro deu uns 30k mais ou menos. Então, o que aconteceu? No último pregão desse mês, ó, 29 de setembro. Aí quando foi no dia 30 de setembro, o que eu fiz? Entrei numa posição de 200 contratos. Olha o absurdo, 200 contratos, cada 100 pontos no índice, são 4 mil reais. E quando você está com um contrato que vem correndo aí 200 pontos, 40 reais tranquilo, não é muita coisa. 300, 400, 500, 100 reais não é muita coisa. Mas quando você está com 200 contratos, a cada 100 pontos são 4 mil reais. Nesse intervalozinho aí, só nesse intervalo, foram 700 pontos. Então 45 menos 27 deu mais ou menos 18 mil. Nessa conta, na outra conta eu estava com mais 54 contratos, né? Aqui era 154, na outra conta estava com 54 contratos. Somando tudo aí, deu nesse dia, eu acho que alguma coisa em torno de uns 22, 23, não lembro direito. E aí você tomou um pau desse tamanho, qual a primeira coisa que a gente pensa? Pô, tem que recuperar esse dinheiro. Caraca, tem que recuperar. Desestabilizou o psicológico. E você vai voltar no dia seguinte para buscar recuperar pelo menos uma parte desse dinheiro, que é grande. As chances de tomar decisão errada, de fazer bobagem, aumenta mais. Então nessa brincadeira eu consegui aumentar meu prejuízo, tá? Acabei devolvendo esse dinheiro que eu ganhei em 3 meses. Devolvi mais ou menos 2 semanas. Desestabilizado, completamente desestabilizado. Então é uma coisa que os profissionais sempre falam pra gente. Não tentar recuperar. Tentar compor ali, fazer uma média ali, sabe, consistentemente. E uma hora vai virar essa linha, uma hora vai recuperar isso aí, naturalmente, sem querer atropelar o processo. Mas eu não fiz isso. Acabei me dando meu prejuízo e deu no que deu. Tá? Então é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Entrar muito grande, tá? Eu costumo fazer uma média de 10% ao dia. É absurdo, né? Fazer 10% ao dia é absurdo. Isso consistentemente nesse intervalo, mas operando da forma errada, fazendo bobagem, sendo um pouco ousado demais. E aí uma hora vem um tombo e é um tombo grande. Você está com um contrato, não tem nenhum problema perder 300 pontos de loss. Mas quando você está com 200 contratos, 300 pontos de loss, são 12 mil reais. Aí já dói.
E você não quer largar, porque quer que ele volte para cruzar a linha, para diminuir o prejuízo ou pelo menos salvar o trade, mas eu entrei errado, eu entrei numa posição errada, o mercado mostrou que estava indo mais. Né? Toda essa visão aqui de Elliott, de Price Action, toda essa visão aqui, eu não tinha ainda. Não tinha. Posso dizer que de lá para cá eu sou um novo operador. De observar uma confluência de pelo menos 3 fatores para dar base para uma tomada de decisão, para escolher uma operação, filtrar uma entrada boa, assertiva, colocar um stop ali, segurar, aceitar o stop. Então assim, evoluímos bastante. Mais do que nos 2 anos anteriores de mercado. Evoluímos pra caramba. E se eu tivesse largado o emprego, como é que ficaria um tombo desse? Quando você tem uma fonte de renda, ela está cobrindo ali despesas básicas. Né? Você tem 2 fontes de renda, aí já dá para pensar em alguma outra coisa, poupar um trocadinho, colocar uma renda fixa, diversificar, né? Ficar só com uma parcela pequena de capital para operar um risco tão alto como o de trade é o indicado. Né? Não colocar um dinheiro que está comprometido, um dinheiro que você não pode gastar, que você não pode perder. Você não se faz isso. É uma coisa que a gente vai construindo ali dia após dia, né? Não existe esse negócio de querer ficar rico num dia, num mês, num ano, talvez até dê para ficar rico num ano. Né? Se fizer da forma correta, dá sim. Se eu conseguir fazer uma média de 1% ao dia, em um mês são 20%, né? Não tem renda fixa, não tem nenhum outro investimento que pague isso. Fora de série. Mas não, a gente quer fazer 5%, quer fazer 10%, eu experimentei fazer 50%, eu já fiz 100% do meu capital num dia. Foi um dia que eu estava com um trocadinho na conta e não importava de perder, eu entrei numa posição no limite lá e carreguei por 1.500 pontos ali aquela posição e consegui dobrar a minha banca aquele dia. Mas é muito arriscado. Então, certo é buscar ali 1%, 2%, 3%, já está até bastante ousado. E manter esse resultado consistentemente ao longo de meses, você vai ver uma curva de patrimônio bonita, ascendente, sabe? Retirando ali, colocando outra coisa, é a forma correta. Nossas visões todas aqui eu não tinha ainda. Não tinha, muita coisa não tinha conhecimento, não tinha, sabe, prática, não tinha experiência, não sabia disso. Apesar de nessa época eu já ter um pouco mais de 2 anos de mercado, né? E isso estudando dia e noite, estudando bastante, no fim de semana, no feriado, no tempo livre, fazendo anotação, vendo videoaula, enfim, uma dedicação muito grande. Não estudei nada tanto nessa vida quanto isso aqui. Nem para concursos, nem para vestibulares, isso que eu passei ali. Pra nada, nunca me dediquei tanto a um projeto nessa vida quanto a aprender a fazer isso aqui. E foi dolorido esse conhecimento, tá? Foi dolorido. Sob aquele desejo, aquele objetivo de poder fazer disso um ofício que me permita trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Em 2 horas, 1 hora por dia. Isso é maravilhoso, é uma coisa que seduz muita gente. E todo mundo quer um emprego desse. Pela remuneração, pela liberdade, sabe? Acho que dá até um certo status também, né? Mas tem que entender que não é brincadeira, é um processo muito longo, é um processo muito doloroso, é um processo de aprendizado que deixa cicatrizes e tem que fortalecer o psicológico para a gente conseguir sobreviver, resistir e mais tarde viver disso aqui, tá? O bacana do conhecimento que a gente aprende com isso aqui é que permite operar qualquer ativo, seja ações, seja cripto, seja lá o que for. E para quem opera por longo prazo, isso aqui é maravilhoso, esse conhecimento é maravilhoso. Você saber ali os pontos de correção, saber traçar uma FIBO, ou fazer uma leitura de um gráfico no movimento semanal, no movimento mensal, saber onde que chegou a zona de exaustão, quando ele completou ali o movimento dele, chegou na exaustão, que ele vai fazer uma correção, me desfazer daquele ativo ali para poder pegar mais barato, comprar muito mais do que o que eu tinha na posição, com o mesmo capital que eu tenho quando eu largo lá em cima, e assim conseguir aumentar a quantidade de cotas que eu tenho.
E é maravilhoso, fora de série, fora de série. Tá? Então, não há arrependimento, pelo contrário, a gente evolui na questão da disciplina, na questão da técnica, na questão da paciência, na questão do gerenciamento, sabe? É maravilhoso. É claro que isso aqui é um cemitério, né? A gente vê aí, o day trade, Warren Buffett fala que o day trade é um cemitério, que há é um profundo silêncio, porque a quantidade de pessoas que perdem naturalmente que é muito maior que a quantidade de pessoas que ganham. É possível? É possível, mas tem uma série de armadilhas que a gente tem que se preparar ao longo do tempo para ficar consistente nisso aqui e mais tarde poder fazer isso aqui, talvez até a fonte de renda principal. Então, dito isso, vou voltar aqui para o nosso gráfico bonito de performance. E deu isso lá gigante aqui nesse intervalo, ó. Gigante. Quase 40%. Só nesse dia, de todo o lucro que a gente fez nesse intervalo. E dói. E felizmente, graças a Deus, eu não tomei essa decisão de largar o meu emprego, de pedir baixa lá da minha função, né? E estou aqui persistindo, operando ainda, aprendendo um pouquinho mais todo dia, mais cauteloso, pezinho mais no chão, buscando resultados melhores. Não financeiros, né? Não digo resultado financeiro melhor, porque tão cedo eu consegui bater um boleto de 5 mil reais de novo, tão cedo. E da forma que eu fazia, não subsiste no longo prazo. Então, definitivamente, aquilo não é uma coisa para se fazer. Mas ali, colocando um grãozinho, colocando um tijolinho cada vez, a gente consegue, a gente chega lá, a gente quer, né? Então, se você tem alguma experiência boa ou ruim, teve algumas alegrias, algumas tristezas nesse mercado, conhece algum amigo que já apanhou, que quer entender como é que se traça uma projeção, uma retração de Fibonacci, né, em que momento que eu devo trocar minha fibra, quando ele completa o movimento, já tira aquela fibra, ele já coloca uma fibra no movimento seguinte para ver onde que vai ser a correção, né, traçar mais ou menos a amplitude de uma pernada, para ver mais ou menos onde que vai a próxima, entender que quando ele fez uma onda em um determinado range, a outra onda num range parecido, a terceira onda ela vai ser diferente, ela tende a ser mais longa, são fundamentos de Elliott. Níveis de preço, padrões de candle, tá? Algumas técnicas operacionais, a forma correta de fazer o gerenciamento, sabe? Trabalhar o psicológico para aceitar a perda, porque o loss faz parte, o loss é uma coisa que é parte do processo, a gente tem que saber perder. Quem não aprende a perder não aprende a ganhar. Então é isso, esse aqui é o maior desafio da minha vida. Não teve nada que me desafiasse tanto, concurso, vestibular, isso foi tudo brincadeiras. Isso aqui me bateu. E quando a gente apanha de um determinado projeto, a gente tem duas opções, né? Vai para debaixo da cama chorar, ou bota a faca nos dentes e volta para a guerra para fazer melhor. E foi o que eu fiz. Tá? Se por acaso aí surgir alguma dúvida, pode fazer comentários, pode fazer críticas, pode deixar uma sugestão, pode dar o like se quiser, se não quiser pode dar o dislike, não tem problema, a gente está aqui para ouvir. É um ambiente democrático, o mercado é um ambiente democrático, é para todo mundo, aqui não tem distinção de nada. E o objetivo desse canal, o intuito dele é único e exclusivo de ajudar pessoas. A gente está aqui para se ajudar, beleza? Abração, bom domingo, porque o sábado já acabou, né? E tamo junto. É nóis.